Durante anos, uma teoria tomou conta da internet. Uma teoria tão ambiciosa que parecia impossível ser verdade. Mas quanto mais a gente investigava, mais ela fazia sentido. E se todos os filmes da Pixar acontecessem no mesmo universo? Toy Story, Procurando Nemo, Ratatouille, Monstros S.A., Wall-E, Carros, todos ligados em uma única linha do tempo. Uma história que atravessa séculos e mostra a ascensão e a queda da humanidade. Por muito tempo, essa teoria parecia brilhante. Ela conectava brinquedos vivos, animais inteligentes, máquinas conscientes e monstros interdimensionais, como peças de um mesmo quebra-cabeça. Mas aí vieram os filmes novos: Elementos, Lightyear, Red, Luca, Soul, Divertidamente, Hélio, e tudo começou a ficar estranho. Será que a teoria da Pixar ainda funciona? Ou será que ela finalmente foi quebrada? Bem-vindos ao Pesa Geek, e hoje vamos revisitar essa história do começo ao fim e descobrir se a teoria mais famosa da Pixar ainda faz sentido em 2026. Parece que todos concordamos. Era o que eu tinha pensado desde o início. Tudo começou em 2013, quando John Negroni publicou uma teoria tentando explicar algo curioso. Por que tantos filmes da Pixar se referenciam? A caminhonete do Pizza Planet aparece em quase todos os filmes. A bola amarela com a estrela azul aparece em vários universos. A sigla A113 está espalhada em tudo. Claro, a explicação oficial sempre foi simples. São easter eggs, brincadeiras internas da Pixar. Mas e se não fosse só isso? E se fossem pistas? A teoria sugeria algo muito maior. Todos os filmes fazem parte de uma única cronologia. E essa cronologia acompanha a evolução da vida no planeta Terra, dos humanos, dos animais, das máquinas e até dos monstros. E o elo entre tudo isso seria uma única força: a energia emocional. Uma força capaz de dar consciência à matéria. E é aqui que tudo começa. Sua vassoura, já viu? Ela estava varrendo sozinha. Isso é ridículo. Não dá para imbuir propriedades mágicas em madeira. Eu saberia, eu sou uma branca. O primeiro filme da cronologia seria Valente, lá na Escócia medieval. E é nesse filme que conhecemos a magia. A bruxa de Valente transforma a mãe de Merida em urso através dessa magia. E também cria vida através de objetos. Vassoura se move sozinha, objetos respondem a emoções humanas. E isso seria a origem de toda essa teoria. A magia ali seria uma forma primitiva de manipular a energia consciente. A mesma energia que séculos depois daria vida a brinquedos, animais e máquinas. E isso daria início a uma guerra durante décadas, onde acompanharíamos em Toy Story, Procurando Nemo, Os Incríveis, Up e Ratatouille. E lembre-se bem de que a própria bruxa some através de portas mágicas. Portas que se lembram muito às portas de Monstros S.A. Talvez você saiba o motivo disso, mas a gente já chega lá. Como era mesmo o detalhe do feitiço? Você disse alguma coisa sobre... Bom, após a Era Medieval, chegamos em Os Incríveis, que começa por volta do final da década de 60 e o resto do filme se passa por volta do final dos anos 80. E aqui os humanos desenvolvem habilidades específicas através de experimentos do governo. Por isso, no início do filme, vemos o governo se envolvendo nas cagadas do Beto e dando suporte para ele e sua família quando são descobertas e precisam se mudar. A teoria diz que os heróis são soldados treinados do governo, que serviram para esses experimentos e se tornaram super-heróis. Por isso, o Senhor Incrível e a Mulher Elástica tinham tanto treinamento militar. Eram mísseis de curto alcance. Terra-ar. É pra lá que a gente tem que ir. Mas o mais importante aqui é a tecnologia. O Bochecha, vulgo Síndrome, Meu nome é Gura Incrível, caramba! cria máquinas inteligentes e extremamente avançadas para eliminar os supers. Máquinas que evoluem. E isso seria o primeiro passo para o futuro domínio das máquinas. Porque no final do filme, vemos que a máquina se volta contra o Síndrome. E talvez entendemos que a inteligência artificial das máquinas se aproveitaram da vingança pessoal do Bochecha contra o Senhor Incrível para eliminar as únicas ameaças em potencial contra o domínio das máquinas, os super-heróis. Ou será que realmente foi coincidência os heróis com capas
terem sido eliminados por acidentes envolvendo máquinas. Pois é, assim como os objetos inanimados da casa da bruxa invalente ganharam vida, a magia se espalhou para outros objetos durante os séculos. E aqui, a humanidade começa a brincar com algo grande demais. E na linha cronológica, Os Incríveis vem antes, pois depois vemos histórias em quadrinhos dos Supers em Procurando Nemo, e a logo dos Incríveis na cueca do Linguini em Ratatouille, o que mostra que os heróis sumiram completamente com o tempo, assim como as máquinas queriam. Mas as histórias ficaram durante alguns anos depois. Toy Story. Bom, em Toy Story, brinquedos possuem vida, sentem medo, amor, ciúmes, dor emocional e também começam a se posicionar quando se sentem ameaçados. Assim como no primeiro filme, quando os brinquedos se revoltam contra o Sid. No segundo, eles se revoltam contra o colecionador. E no terceiro, quando o Lotso também sente ódio dos humanos. Então fica claro que, com o passar do tempo, os objetos, ou melhor, as máquinas, irão começar a tomar o seu lugar. Ratatouille, Up, Altas Aventuras e Procurando Nemo. Bom, falando agora sobre os animais, em Ratatouille, um rato domina a culinária francesa, algo absurdamente evoluído. E isso mostra que os animais estão despertando uma inteligência absurda, testando até meios de controlar os humanos. Em Ratatouille, vimos que o chefe Skinner descobre que os ratos agora podem fazer tarefas de humanos, como cozinhar. Quem fez o Ratatouille? Eu exijo saber! Com certeza, essa é uma informação perturbadora para os humanos comuns. E mesmo que as pessoas não acreditem, com certeza essa notícia foi espalhada até alguém acreditar. E é aí que entra o filme Up, Altas Aventuras, onde o antagonista do filme, Charles Muntz, cria uma coleira capaz de fazer os cachorros falarem o que estão pensando. E ele tanto sabe das informações dos acontecimentos de Ratatouille, que ele colocava os cachorros para cozinhar para ele. Agora, a inteligência começa a surgir na natureza. Animais desenvolvem consciência complexa e começa a haver uma tensão entre os animais e os humanos. Em Procurando Nemo, peixes raciocinam como pessoas, criam cultura, medos e comunicação elaborada. E aqui podemos ver que os humanos se tornam uma figura de vilões contra os peixes, fortalecendo essa briga entre animais e humanos. Bom, com os humanos tendo conhecimento sobre a inteligência dos animais, eles não ficam muito confortáveis, então começam a investir cada vez mais em tecnologias para ficarem na vantagem. Carros, Wall-E e vida de inseto. Agora chegamos ao auge dessa guerra, porque ela não aconteceu diretamente, mas aos poucos. Até esse ponto, as máquinas entenderam que dependem muito dos seres humanos. Então se aproveitam de uma marca que supre as suas necessidades, que é a Bainlard. E esse nome é muito importante nessa história, porque esse é o nome da corporação que vem agindo em todos os setores do mundo durante décadas. Vemos ela em Toy Story em uma marca de pilhas, vemos ela expulsando Car de sua casa em Up para construir arranha-céus, vemos ela patrocinando corridas em carros. E é essa corporação que causa uma revolução industrial, que causa a poluição total no planeta Terra. Por conta da poluição, os animais eventualmente são os primeiros a perderem a guerra, sendo extintos, pois não vemos mais eles nos próximos filmes dentro dessa cronologia. E nessa, os humanos são levados para uma nave no espaço, onde dependem das máquinas para absolutamente tudo. E parece que o jogo virou. Tem muito lixo no pedaço? Tem muito espaço no espaço? Espaçonaves PNL partindo a toda hora. Nós limpamos a bagunça enquanto você estiver fora. Faça seu cruzeiro de 5 anos com estilo, sendo servido 24 horas por dia por uma tripulação totalmente automatizada. Bom, vemos isso no filme O Wall-E. Mas antes disso, enquanto a Terra não poderia ser habitada por nenhum ser vivo, a Terra viveu sendo povoada por máquinas. Ou melhor, carros. Sim, segundo a teoria, carros acontecem antes de Wall-E. Os veículos seriam descendentes evolutivos das máquinas, que criam uma sociedade própria. Cultura, religião, vaidade, política, tudo. Note que as fronteiras em carros são as mesmas da Terra. E os carros viajam para outros países para competir campeonatos, seguindo os mesmos costumes humanos. Aqui as máquinas herdam a Terra e por um tempo dominam tudo. Mas eventualmente, essa civilização também cairia.
pois as máquinas sabiam que ainda dependiam muito dos humanos como sua fonte de energia, assim como os brinquedos em Toy Story dependia da energia das crianças para estarem vivos. Então entendemos que a magia depende da energia dos sentimentos humanos para estarem ativa. E por conta disso, as máquinas, através da Barnlard, além de manter os humanos vivos dentro da nave no espaço, montam um projeto para limpar o mundo e conseguirem trazer os humanos de volta para a Terra. Porém, eles falham. Em Carros 2, existe uma crise de energia e eles buscam a solução através de petróleo, vendendo a ideia de combustível limpo. Porém, este combustível limpo piora a situação e acaba com a vida dos carros na Terra também. Aqui, enfim, chegamos no filme O Wall-E, que se passa 800 anos depois que os humanos deixaram a Terra. E aqui, o Wall-E é a única máquina que restou na Terra. Ele faz amizade com uma barata, inclusive, e também ama a cultura humana. E talvez esse sentimento o mantém vivo com a sua personalidade e vontade de libertar os humanos. E, bom, ele consegue. Em Wall-E, vemos que a barata sobreviveu à destruição da Terra. Logo, entendemos que os insetos conseguiram sobreviver no meio do caos. Também vimos a última planta viva da Terra, que é plantada no final do filme Wall-E. E vemos que essa planta se torna uma árvore, a mesma árvore que aparece em Vida de Inseto. Olha essa árvore. Tudo que formou essa árvore enorme já estava dentro dessa sementinha pequenininha. Em Vida de Inseto, aparecem poucos humanos, pois não se faz muito tempo que eles voltaram para a Terra. E vemos que os insetos têm hábitos vistos antes entre os animais. Eles têm organizações sociais, circos, bares, usam roupas. Isso quer dizer que nada ali é novidade para eles. Já são hábitos normais entre os insetos. Monstros S.A. Humanos, máquinas e animais agora vivem em harmonia. E após milhares e milhares de anos, a radiação de 800 anos sofrida na Terra começou a gerar a evolução dos monstros. Sim, monstros. Descendentes mutados da vida remanescente. Simplesmente animais e humanos se tornando híbridos com o passar dos anos, né? Deformidades geradas com o passar dos anos por conta da radiação da Terra. No filme Universidade Monstros, diz que a universidade existe desde o ano 1113, mostrando que após os humanos voltarem para a Terra, reiniciaram os anos, mostrando que então os filmes dos monstros se passam cerca de mais ou menos 1300 anos depois de Wall-E. E neste tempo, os monstros sofrem por falta de energia na Terra. E graças à tecnologia das máquinas, eles criam uma forma de viajar para o passado através de portas e roubar a energia de lá. Tô ótimo hoje, mas... Os criadores das portas perceberam que, ao interagir com o passado, eles mudariam o futuro. Então, treinam os monstros com a cultura de que é um mundo tóxico, perigoso e mortal, para assim os monstros fazerem seu trabalho e irem embora. Não há nada mais tóxico ou mortal do que uma criança humana. Um único toque pode matá-la. No passado, eles usam crianças humanas como fonte de energia, dando sustos, porque gritos geram energia. E note que em uma dessas sessões de sustos, vemos um trailer parecidíssimo com o mesmo trailer que aparece em Vida de Inseto, porém mais novo e bem cuidado do que em Vida de Inseto, provando ser uma viagem no tempo. Bom, em Monstros S.A., conhecemos a Boo. Uma criança que invade o mundo dos monstros e se apega muito com Sully. Boo! Porém, eles eventualmente precisariam cortar esse laço e pararem de se ver. A Boo sente falta do gatinho. E é claro que fica a pergunta: que lugar era aquele? E por que os bichos lá são inteligentes? Ela cresce e sim, se torna a bruxa de Valente. Quem é você? Apenas uma humilde carpinteira. Com a busca pelo Sully, a Boo descobre a fonte da magia, que são aqueles espíritos que vimos no filme Valente. Através desses espíritos, ela aprimora a sua magia e consegue ir e voltar no tempo pelas portas, assim como viu Sully fazer quando era criança. Note que em um momento de Valente, ela entalha uma imagem do Sully e também entalha um carro do Pizza Planet, que ela só poderia ter visto em um futuro distante, não na Escócia antiga. Enfim, não sabemos se a Boo conseguiu encontrar com Sully novamente. Boo? Gatinho!
mas entendemos que a teoria da Pixar se trata de um paradoxo do tempo, em que a Boo precisa encontrar o Sully para criar a magia que dá inteligência aos animais e às máquinas, para criar uma guerra que vai resultar em um futuro distante, um mundo dos monstros, para o Sully existir e encontrar a Boo de novo, para tudo se repetir novamente. E uau, que loucura! É um paradoxo do tempo. O amor da Boo pelo Sully deu vida a essa história fechada e bonita, que tem um começo e um fim. E vários filmes grandiosos entre esse começo e fim, que conta a caminhada entre eles. Porém, é aqui que tudo começa a desmoronar. O Bom Dinossauro, Luca, Elementos, Soul, Red, Lightyear, Hélio, Dois Irmãos, Divertidamente, Carinha de um, Focinho de outro. Esses filmes complicam demais a teoria, mas os fãs tentam fazer ter sentido. Você concordou? Você mexeu a cabeça? Em O Bom Dinossauro, o meteoro que mata os dinossauros passa reto da Terra, e humanos e dinossauros convivem juntos, até as condições climáticas o extinguirem de qualquer forma. Mas esse filme, se passar antes de Valente, deixa confuso porque os dinossauros seriam inteligentes aqui. Mas enfim, por conta do meteoro ter passado reto da Terra, além dos dinossauros não terem sido extintos, os elementos também não foram extintos. Seres que existiam antes de tudo, e que eram para ser extintos no meteoro, mas não foram. No filme Elementos, é dito que os elementos foram forçados a viver em uma ilha juntos, pois os humanos foram evoluindo e conquistando novos horizontes, incluindo as ilhas individuais de cada elemento. Então eles se reuniram fugindo para uma ilha só, até os humanos acharem essa ilha também e tomar posse de tudo e extinguir os elementos, inclusive até usando esses elementos como experimentos para no futuro criar os supers. Isso explica o Zezé conseguir virar os próprios elementos. Falando em Zezé, é bom lembrar que o Zezé em Os Incríveis 2 se teletransportava para outra dimensão, dando só para escutar a risadinha dele. E nessa sumida, tem uma cena em Monstros S.A. que a gente acha que é se tratando da Boo, mas na verdade bate com todas as características dos poderes do Zezé. Uma criança voou por cima de mim e explodiu um carro com a visão laser! Eu tentei fugir, mas ela me pegou com o poder da mente e me chacoalhou como um boneco. O que também pode provar que a Boo é filha de um super, vinda da época dos supers. Até porque ela tinha um dom muito incrível de se teletransportar. E também tinha uma boneca da Jessie no quarto dela, levando a acreditar que o filme se passa no final dos anos 50, que foi quando se popularizou os bonecos da linha do Woody. Mesma época em que os supers estavam no auge. Em Luca, vemos dois amigos que ao entrar na água assumem sua forma de monstros marinhos. E o que explicam é que esses amigos são descendentes de uma evolução de monstros que foram banidos do futuro, assim como o abominável monstro das neves, em Monstros S.A. Pense em alguns caras, falou? O do Lago Ness, Pé Grande, Abominável Homem das Neves. Todos têm algo em comum, amigo. Exílio. Seremos os próximos. Fica calmo, vamos conseguir. A conexão que encontram é essa: descendentes do monstro do Lago Ness, que foi banido do mundo dos monstros, e deu descendência aos dois amigos em Luca, que viram monstros marinhos a entrar na água. No filme Soul, é mostrado a existência metafísica completa, almas independentes antes da vida, mostrando que a energia das emoções humanas existem. E mais, a teoria diz que a 22 se torna a Riley, de Divertidamente. E em Divertidamente, aprendemos que as emoções trazem uma energia poderosa, o que explica a alegria trazer vida aos brinquedos em Toy Story, assim como objetos nada a ver como um garfinho. E é essa energia das emoções, do medo ou da alegria, que abastece o mundo dos monstros. Em Viva, a Vida é uma Festa, vemos o pós-morte, onde as pessoas vivem até a última pessoa no mundo se lembrar dela. E após isso, a teoria diz que aí sim, vamos para a escada da luz branca para recomeçar a vida, assim como vimos em Soul. Em Red, vemos a magia hereditária asiática, que diz a teoria que é a mesma que transformou a mãe de Mérida em urso em Valente, que passou de geração em geração, e é ativada quando a emoção da ansiedade toma conta da pessoa. O filme Lightyear, no universo da Pixar, é um filme baseado nos astronautas da época, o que inspirou o brinquedo Buzz, e que também inspirou uma ideia lá em Carinha de um, Focinho de outro, onde conhecemos a doutora Sam,
que tomou conhecimento das invenções do Charles Muntz e criou invenções como as dele. Ela também criou a ideia dos robôs que vemos em WALL-E, a ideia de passar a mente humana para os carros e o gerador de energia através dos gritos. Posteriormente, toda essa invenção é vendida para a Barnard. Inclusive, a teoria diz que a Barnard usou a tecnologia de saltar a mente humana para um objeto para os humanos poderem estar na Terra através dos carros. Logo, então, os carros não foram máquinas que herdaram as terras, mas sim essa invenção que foi mostrada em carinha de um e focinho de outro. Claro, até milhões de carros ajudarem a acelerar o fim do mundo com tanta poluição a ponto de não ter mais combustível limpo. Bom, em Hélio, descobrimos que existe alienígenas, aparecendo até a Giulia do filme Luca no rádio, porém mais velha. E a Giulia da Itália? 2224, velocidade 6,81. A teoria diz que os experimentos do governo em criar supers têm a ver com a genética alienígena também, além dos elementos. E que a radiação que transformou a civilização em monstros anos depois teve culpa de DNA alienígena na atmosfera, já que após os humanos abandonarem a Terra, as bases do governo foram abandonadas também. Logo, radiações e DNA de alienígena tomaram conta do planeta, trazendo as mutações dos monstros. E para finalizar, Dois Irmãos, que se passa depois de WALL-E e Vida de Inseto e antes de Monstros S.A., aonde se passa na Europa, e os humanos vêm sofrendo as mutações genéticas aos poucos, alguns ficando parecendo com alguns seres mitológicos, e por isso são apelidados com tais nomes. Inclusive vemos 2 luas no filme, mas a teoria diz que uma das luas é uma nave em órbita, aonde existiam alguns humanos ainda. E o mundo nunca mais foi o mesmo depois disso. Tendo até um curta esquecido no Blu-ray do Monstros S.A., onde mostra os monstros evoluindo da forma de humano para a forma de monstros, aonde se adaptam e criam suas culturas, comprovando totalmente essa teoria. Mas a pergunta que fica é: a teoria da Pixar ainda funciona? A cronologia clássica ainda é brilhante. De Valente até Monstros S.A., tudo funciona incrivelmente bem. Com certeza é uma das teorias mais criativas da cultura pop. Mas os filmes novos mudam tudo. E há quem não acredite mais que essa teoria de fato é real. E também há quem encontra formas de continuar interligando os filmes novos na teoria, assim como contei nesse vídeo. Sendo ou não real, uma coisa é fato. O mais incrível dessa teoria, com certeza, foi mostrar como boas histórias conseguem conversar entre si, mesmo quando nunca foram planejadas para isso. E talvez isso já seja mágico o suficiente. Nesse vídeo eu trouxe a teoria clássica com os filmes clássicos e trouxe os filmes novos tentando interligar tudo junto, mostrando a teoria clássica do John Negroni e a teoria dos fãs, interligando os filmes novos para não deixar essa teoria ser jogada ao chão. Mas uma mensagem que todos os filmes procuram passar é de como é importante ser lembrado. Em Toy Story, os brinquedos têm medo de ser esquecidos pelo Andy. Em Up, Car quer honrar a memória da sua mulher. Em WALL-E, o robozinho quer preservar as lembranças da antiga Terra. Em Viva, a Vida é uma Festa, as almas vivem no mundo dos mortos até a última lembrança do mundo dos vivos. Em Os Incríveis, Beto sofre por ser esquecido como um herói. Em Monstros S.A., a Boo não consegue esquecer seu melhor amigo Sully, o que a faz procurá-lo, viajar pelo tempo e tornar possível toda essa grande história, sendo contada aleatoriamente entre os filmes da Pixar, criando um paradoxo que não tem começo e nem fim, apenas acontece. E essa é a teoria da Pixar. É justamente assim que se faz, como nos velhos tempos. Mas e aí? Você acha que a teoria da Pixar ainda faz sentido? Ou os filmes novos facilmente desmontam tudo? Me diz aí nos comentários o que você acha. Bom, esse foi mais um vídeo do Pesa Geek. Se inscreva para receber os próximos vídeos, deixa um like e um comentário legal. E se você curtiu esse vídeo, vai gostar desses que estão aparecendo na tela. Clica aí que eu tô te esperando lá. Te vejo na próxima.